Oi, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, nono ano, como a gente já conversou na aula online, de esclarecimento de dúvidas e tudo mais, é, eu tenho aqui, então, para apresentar para vocês hoje a voz ativa e a voz passiva, né? Eu já mencionei na aula anterior, mas tem aqui mais uns exemplos, né, e uns slides aqui, umas apresentações que eu gostaria que vocês tomassem atenção, porque fica mais fácil com exemplos, né, explicar as alterações que são necessárias quando nós transformamos um discurso da voz ativa para a voz passiva. E vamos também fazer uma revisão aqui pelo nosso Present Perfect e Past Perfect, ok? Gente, é sério, eu preciso muito que vocês tenham atenção nisso. Mais uma vez, a nível dos testes, eu já estive dando uma olhada, ainda não corrigi todo mundo, mas estive dando uma olhada no geral e realmente está preocupante essa situação, tá? Present Perfect e Past Perfect. E nós vamos precisar deles porque a voz passiva também trabalha muito com eles. Então, gente, é muito importante isso, tá? Então, vamos passar agora para o próximo slide aqui. Bom, voz ativa e voz passiva. Voz ativa, aliás, né? Esse aqui, a gente primeiro começa falando pela voz ativa. Tem vários exemplos aqui, de acordo com o tempo verbal. Como eu já expliquei para vocês, o tempo verbal que a gente tem na voz ativa, ele se mantém na voz passiva. Só existem alterações a nível de auxiliar, tá? A gente só tem que saber qual é o auxiliar que a gente vai precisar e colocar ele no tempo verbal correto, de acordo com o tempo verbal do verbo principal que está na frase da voz ativa, ok? Bom, a voz ativa, as características dela são as seguintes: ela é mais comum numa conversa, e é a conversação, a forma de comunicação mais direta, né? Por quê? Porque ela se apoia no sujeito. O sujeito da ação é que tem toda a importância, ok? Se nós virmos pelos exemplos que eu coloquei aí abaixo, em cada tempo verbal aí, simple present, present continuous, simple past, past continuous e simple future, nós vamos ver que assim é, ok? Então, simple present. Estes exemplos que estão aqui, no próximo slide, tem da voz passiva. E esses exemplos que estão aqui são os mesmos para vocês verem como fica da voz ativa para a voz passiva, quais são as alterações que vai ter que ter, tá? Então, a gente tem aqui simple present, he drinks juice, a frase, ele bebe suco. Então, he, que é ele, é o sujeito da frase e é o elemento aqui importante porque essa frase é uma frase de voz ativa. Present continuous. Present continuous ele é formado com present, de presente, continuous, de continuação. Então, é uma ação que tem continuidade no presente, ela ainda não terminou, ela está se arrastando. Logo, nós temos, como é que a gente constrói o present continuous, tempo composto? A gente faz com o verbo to be no simple present, né? Porque é present continuous, logo o verbo auxiliar está no simple present, que é o verbo to be, mais o verbo principal, acrescentando ao seu infinitivo a forma ing. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente tem o verbo to play, a gente coloca ing, fica playing. E com o verbo auxiliar to be na terceira pessoa do singular, neste caso, fica is playing. Logo, estamos na presença de um present continuous. Então, Carl is playing video game. Carl está jogando videogame. Reparem que é uma ação que se arrasta e ela é traduzida exatamente pelo nosso gerúndio, né? O nosso gerúndio em português termina em ando, endo, indo, né? Então, nós temos então da ideia dessa ação que está arrastando. Bom, depois temos um exemplo no Simple Past. John took a photograph. John tirou uma fotografia. Bom, Simple Past, aqui é o verbo to take. É o verbo to take. Take, took, taken, tá? É um verbo irregular. Aqui, took é o correspondente ao Simple Past, ok? Depois temos o Past Continuous.
Se o present continuous tem o verbo to be como auxiliar no simple present, o past continuous vai ter o verbo to be como auxiliar no simple past. E continuous, continua a mesma coisa. A gente coloca a forma ing, né, que dá aquela sensação de continuidade igual ao nosso gerúndio, né, em português, que vai ser acrescentada à raiz do verbo, ao infinitivo do verbo. Então, she was driving a truck. Ela estava dirigindo um caminhão. Was driving. Verbo to drive, a gente acrescenta a forma ing. Tira o e acrescenta a forma ing, ok? Was driving. Was, simple past do verbo to be, conjugado na terceira pessoa do singular. Logo, é was, né? Nós já vimos que o simple past ele tem duas formas do verbo to be. Was e were. Como aqui temos uma pessoa no singular, vamos usar a forma was, ok? E depois temos o futuro simples, o simple future. Thomas will buy a new car. O Thomas vai comprar um carro novo. Ele irá comprar um carro novo, ok? Então, will buy. Futuro simples, a gente tem o verbo will ou would, né? E temos o infinitivo do verbo principal. Verbo to buy, bought, que é um verbo regular, e ele aqui está no infinitivo, ok? Porque o futuro simples se forma assim. É will mais infinitivo do verbo, beleza? Do verbo principal. Bom, todas estas frases aqui, a principal característica, e porque elas estão na voz ativa, é que o sujeito é que está fazendo alguma ação, ou seja, a ênfase, a importância está no sujeito da ação, ok? Desculpa, gente, o slide desapareceu aqui. Então, vamos ao simple future, futuro simples, que é o último tempo verbal que a gente tem aqui. Futuro simples, a gente tinha lá will, né? Aí a gente vai continuar com will. A gente vai acrescentar também o verbo to be, tá bom? Só que aqui vai estar no infinitivo, né? Por quê? Porque o verbo to buy estava no infinitivo, certo? E a gente vai ter aqui o verbo to buy no particípio passado, ou terceira forma de enunciação. To buy, bought, ok? É um verbo regular também, porque o simple past é igual ao particípio passado. Então, a new car will be bought by Thomas. Thomas will buy a new car. A new car will be bought by Thomas. Um carro novo será comprado por Thomas, ok? Será comprado. Continuamos com o futuro, só que aqui o ênfase está dado no carro, naquilo que ele vai comprar, e não no Thomas, que é quem vai comprar. Ok, gente? Beleza. A gente vai fazer exercícios e vamos insistir mais nessa matéria. Bom, agora vamos passar para um outro assunto aqui, polêmico ainda, que é o present perfect. Eu coloquei aqui esse slide, eu não vou me alongar muito na explicação, até porque está tudo aqui direitinho. Present perfect, gente. Verbo regular. Present perfect com verbo regular. Que é o que interessa agora, tá? Os verbos regulares, gente, eles formam o simple present e o particípio passado da mesma forma. Ou com ed, ou só com d, quando já tem o e lá, ou com ied, tá? Bom, no caso do verbo to walk, ele vai precisar acrescentar ed para formar o particípio passado e o simple past também, tá? Estamos falando de verbos regulares, tá? Então, present perfect dos verbos regulares. Present perfect. Auxiliar, verbo to have. Aonde? No simple present, ok? Porque é present perfect. Logo, se é present perfect, o auxiliar vai estar no simple present. E o auxiliar desse tempo verbal é sempre o verbo to have, ok? Mas particípio passado do verbo principal. Aqui no exemplo, nós temos o verbo to walk como verbo principal. Como ele é irregular, ele vai fazer com ed o seu simple past e o seu particípio passado, ou terceira forma de enunciação, que é aquela que a gente usa para fazermos o present perfect juntamente com o auxiliar to have, no simple present, ok? Beleza. Vamos passar para as funções do simple present. Vamos reavivar aqui a memória. Simple present, gente, ele é um tempo passado, tá?
ou melhor, desculpa, simple present não, present perfect, desculpa, present perfect. Ele é um tempo passado, ok? Só que a ação dele começou no passado e estabelece um vínculo entre o passado e o presente, ok? Ou seja, a ação ainda não terminou, não se sabe qual foi o desfecho, tá? Ela é diferente do present continuous, ela não tem aquela continuidade, tá? Ela só começou e nós não sabemos quando é que ela terminou. Então, nós assumimos que até hoje acontece isso, que começou antes, ok? Bom, present perfect. Ele é, então, uma ação que começa no passado e ainda não teve o seu desfecho, e daí nós assumimos que continua até hoje aquela ação se passando no presente. Bom, temos aqui um exemplo. I have lived in Bristol since 1984. Ou seja, eu tenho vivido em Bristol desde 1984. Ou eu estou vivendo em Bristol desde 1984. Ou seja, o que se presume? Que a pessoa, desde 1984 até o dia de hoje, presente, né, desde lá do passado até o dia de hoje, ainda continua vivendo em Bristol, ok? Bom, a gente também usa o present perfect durante uma ação que está decorrendo durante um determinado período, mas que ainda não foi finalizada. She has been to the cinema twice this week. Ela tem estado no cinema 2 vezes na semana. Só que a semana ainda não acabou. Então, é uma ação contínua, está ocorrendo, se repete durante um determinado período. E a gente não sabe quando é que ela foi finalizada, tá? Depois, usamos de novo em um período que não está especificado entre o passado e o presente. Reparem que no primeiro exemplo estava especificado. A gente sabe que começou em 1984 a viver em Bristol, tá? Certo? Morando em Bristol. Só que dessa vez a gente não sabe, nesse exemplo aqui, no terceiro exemplo, a gente não sabe quando é que começou. We have visited Portugal several times. Nós visitamos Portugal várias vezes, certo? Nós continuamos visitando e visitamos várias vezes. Só que não se sabe quando é que começou isso. Ok, gente? Então é dessa forma. Depois também, eu vou tirar aqui a minha foto para ver melhor. Aqui na quarto exemplo. Uma ação concluída no passado recente indicada pelo termo just. Ok, o termo just a gente também usa com o present perfect, tá, gente? Então, exemplo. I have just finished my work. O termo just indica imediatismo, ou seja, eu acabei de fazer. Eu acabei de terminar o meu trabalho, ok? Aí a gente também usa o present perfect. Embora a gente já saiba que a pessoa acabou de terminar o trabalho, mas também não está com uma explícito quando é que ela terminou. Aí aqui no final, a gente também usa quando uma ação que ocorreu não é importante, não tem assim aquela importância, uma ação que aconteceu, tem uma história, mas não é importante. Por exemplo, he has read War and Peace. Ok, ele leu o livro War and Peace. Tá, mas aí não é importante que ele tenha lido o livro, né? O importante é qual foi o resultado da leitura dele, okay? Que história que ele pode contar pra gente da leitura do livro, ok? Bom, são esses os exemplos que eu tenho aqui para apresentar para vocês quando se usa o present perfect. Vamos passar, então, a um resumo, que no fundo, esse resumo aqui tem a ver com os exemplos que eu dei anteriormente. Então, quando é que eu uso present perfect? Ações iniciadas no passado e em andamento no presente. Exemplo 2, quando se faz referência a um período de tempo inconcluído. Exemplo 3, ações repetidas em um período não específico entre o passado e o presente. Ponto número 4, ações concluídas no passado muito recente, com just. Ponto número 5, quando o período exato da ação é irrelevante ou desconhecido. Beleza? É isso que vocês têm, então, no slide que eu acabei de explicar para vocês. E tem também aqui mais exemplos, tá, de cada um deles. Tá bom? Ok, vamos para o past perfect. Se o present perfect é formado pelo verbo to have no presente como auxiliar e o verbo
principal no particípio passado ou terceira forma de enunciação do verbo principal, aqui não vai ser diferente. Só que a única diferença, e importante, muito importante, é realmente nós sabermos que no past perfect, o verbo to have, que é o auxiliar, ele vai estar no simple past. Gente, é past perfect. Se é past, é passado, é simple past, ok? Então, não tem como o verbo to have estar em outro tempo verbal a não ser no simple past, o verbo auxiliar, ok? O verbo principal passa também, a regra é a mesma que no present perfect, passa na mesma para o past perfect, ok? A gente só tem que saber que no present perfect o verbo to have é no simple present e o past perfect, o verbo to have, é no simple past, tá? Porque ele é auxiliar dos dois tempos verbais. O resto fica tudo igual. Past perfect, quer no present perfect, quer no past perfect, o verbo principal fica sempre no past participle, ok? Terceira forma de enunciação do verbo principal. Aqui também estamos falando de verbo regulares, tá, gente? Aqui a gente também tem um exemplo de um verbo regular, que no caso é o verbo to decide, ok? To decide, decided, decided. Mais uma vez, ele é um verbo regular porque ele faz o simple past e o particípio passado dele com ed, ok? No caso, ele faz só com D, porque o E já está lá, já faz parte do verbo to decide. Lembram da regrinha que eu falei? Que os verbos regulares no simple past e no past participle, eles se formam com D, ED ou IED. Tá? No caso, o IED por causa do Y lá de alguns verbos que a gente tem que tirar e transformar em I. Ok? Então, temos aí conjugado na afirmativa, negativa e interrogativa da mesma forma que estava com o present perfect. Tá, gente? Bom, funções do past perfect. O tempo verbal past perfect indica o momento anterior ao passado recente. Gente, aqui nós temos duas ações no passado, tá? Que elas começam e terminam no passado. Começam e terminam no passado. Só que uma é mais passado do que a outra, ok? Uma é mais anterior à outra. Elas não ocorrem de forma simultânea. Uma ação é ligeiramente anterior à outra, beleza? Então, vamos ter isso em mente. Bom, ele é utilizado quando se deseja deixar claro que um evento ocorreu antes do outro no passado, beleza, gente? Ok. Não importa qual dos eventos é mencionado primeiro, tá bom? Pois o tempo verbal deixa claro que ambos aconteceram no passado, beleza? Past Perfect a gente também usa com just, tá bom? Quando a gente quer dizer que um evento passado aconteceu muito pouco tempo antes de outro evento situado no passado. Aí vocês têm aí alguns exemplos. Vou ler aqui o primeiro para vocês. The train had just left when I arrived at the station. O trem tinha acabado de sair quando eu cheguei na estação. Ok, gente? É aí que a gente usa just com o past perfect. Bom, temos exemplos aqui. Nesses exemplos aqui, o evento A, gente, chama a atenção para você estar aqui no enunciado. O exemplo A representa aquele que ocorreu primeiramente. O evento B, aquele que ocorreu na continuação, ou seja, o mais recente dos dois. Ambos são passado, tá, gente? É um passado mais recente e outro mais antigo, beleza? Então, deem uma olhada, por favor, nesses exemplos, tá? Verbo to have, como auxiliar no simple past, mais particípio passado ou terceira forma de enunciação dos verbos. Temos o verbo to go. To go, went, gone. Ele aí já é irregular, esse verbo, certo? Temos go no infinitivo, went para simple past e gone para particípio passado, terceira forma de enunciação. Verbo to save, verbo regular. Saved, saved, ok? Verbo to arrive, também verbo regular. Arrived, arrived. Verbo to be tired, estar cansado, ok, gente? Bom, vamos lá. O verbo cansar, tá? Tired, tired, ok? Bom, gente, então, depois dessa aula aqui, eu preciso que vocês façam esse dever de casa aqui, que é leitura e interpretação do texto das páginas
da página 17 e o exercício 1 da página 18, tá, gente? É muito importante realmente que vocês façam as tarefas que eu peço, porque as tarefas que a gente pede são preparações para a prova de vocês, tá? E com isso, então, me despeço, desejando para vocês uma excelente semana, resto de semana, e também desejando que as aulas comecem em breve, para poder abraçar todos vocês, sem ser um abraço virtual. Para já, fica só então o meu abraço virtual, ok? Big hugs, big kisses. Bye!